Bom dia, Bom Patrícia. dia, Cami, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Então, tá bom. Gente, essa semana a gente resolveu se reunir mais uma vez para mostrar mais uma dinâmica, né? Não sei se vocês gostaram do último vídeo que a gente fez, com as dinâmicas, com os bonequinhos, né? Para fazer um exercício, para que cada um possa fazer um exercício, de percepção sobre si mesmo, né? Esse é o intuito. Então, sobre diferentes perspectivas, né? A perspectiva. Hoje a gente vai falar sobre a dinâmica do pai, né, com o filho ou com a filha, né, independente da faixa etária, né, o pai é o pai e o filho é o filho, né, então como acontece essa dinâmica, a gente vai mostrar uma das inúmeras possibilidades que podem acontecer, e aí amanhã a gente vai discorrer sobre esse tema, falando sobre outras dinâmicas também, sobre outras possibilidades, né, e um caminho sobre do que leva a melhorar, né, e apaziguar e harmonizar as nossas relações entre, independente se a gente tá no lugar do filho ou do pai, né? E o que significa, o que simboliza, né? E o que traz de benefícios para a nossa própria vida quando essa relação tá em ordem, segundo a visão sistêmica, Exato, né, Patrícia? exato, Cami, exatamente. Esse é o ponto-chave, né? Onde que a gente sente na nossa vida quando essa relação não está fluindo e quais os benefícios de quando a gente consegue mudar a nossa percepção com relação a nós, né? Se seja um homem ou uma mulher, nós em relação ao nosso pai, ou os homens, né, que já são pais, com relação à sua própria paternidade. Exatamente. Então, vamos ver o que que vai acontecer, né? A gente só se Vamos. entrega para as informações que estão disponíveis, no campo, e a gente vê o que que vai vir, né? É, é uma coisa assim que não tem como a gente Prever. Não é nada que a gente prever. combina, né? A gente não É, combina antecipadamente, a gente decide aqui quem vai ser o quê e a gente vê o que que surge, quais os insights que a gente recebe, que a gente acredita que é o que vai colaborar com o maior número de pessoas. E a pessoa também, quando estiver assistindo, ela decide se ela é um homem, ela quer se colocar no lugar do pai, ou se ela quer se colocar no lugar do filho, ou a mulher, né, se coloca no lugar da filha, olhando seu próprio pai, e também deixa atuar em si, e a pessoa vai ter sua própria experiência a partir dessa demonstração, é. E você também pode fazer sobre as duas, né, óticas, perspectivas. sobre É, as duas perspectivas e ver como você tá. É um exercício que leva ao autoconhecimento, né? E a percepção, né, de si mesmo. Então a gente pode ficar num lugar de presença, né, de não julgamento, né, de si mesmo, né? E também sabendo que não existe nem o certo nem o errado, né, em nada. É um sim, caminho, né, de expansão mesmo da consciência, da nossa própria consciência, para que a gente possa viver melhor, né? Eu acho que a exato, constelação e a visão sistêmica, ela é uma ferramenta que nos ajuda no sentido do bem viver, né? Em todas as áreas da nossa vida. Então, sim. é só mais uma ilustração que a gente quer trazer aqui, lembrando que se você for pensar bem, o que acontece quando a gente faz um exercício desse, ou quando a gente abre um campo para olhar alguma dinâmica, alguma questão utilizando a constelação familiar, as dinâmicas elas não são minhas, pessoais, não são da Patrícia, né? É, e nem somente de um ou de outro, né? Na verdade, ela pertence a todos, porque se você for ver bem, são inúmeras pessoas que vêm da nossa ancestralidade, né? E pode ser que essa questão, essa dinâmica que se apresente, ela não seja especificamente sua, da sua própria vida, mas você carrega essas memórias, né? é, em você, né? Vinda transgeracionalmente, né? Ou até de outras existências também. É isso que a gente percebe quando a gente faz esse trabalho, né, Paty? Exato, exatamente. Então, vou pegar um Uhum. bonequinho aqui hoje para simbolizar o pai. Quem vai ser o pai? Quem vai ser o filho, Patrícia? Vamos ver. Coloca aí, Cami, eles, e aí a gente vê com quem a gente se conecta. Tá, então esse aqui é o Tá, pai, né? tá bom. Então, vou colocar ele aqui.
Tá bom, tá bem visível. Uhum. E aí, agora eu coloquei eu trouxe algumas possibilidades, né, de filhos, tá? Então, tem o filho mais velho, tem a filha, mais velha, né? Tem a filha criança e o filho criança. Aí a gente vê quem que a gente vai deixar como ilustração hoje com esse trabalho. Eu tô sentindo aqui uma conexão com o pai, e você, Patrícia? Eu senti com a segunda bonequinha, a maiorzinha essa daí. Uhum. Eu me conectei com ela. Então, eu vou tirar esses, tá? Você vê como o campo já começa a atuar, né? E nós Sim. somos capturados, né? Na verdade, Não é uma coisa pelo que a gente campo. escolhe, né? É. Não é E uma isso coisa que a gente independe do escolhe. gênero, né? Independe da nossa existência agora atual, né? De quem somos Sim. agora, né? E Nós a podemos mesma coisa representar, acontece. nós Desculpa. podemos representar qualquer elemento Sim, no e campo. eu ia comentar que o mesmo acontece quando a pessoa participa de uma constelação em grupo, né, presencial, ela sente também tudo que está atuando naquele campo do representante que ela está a serviço, ou de um elemento que ela está a serviço, né, ela vai sentir tudo, não é uma escolha, né? Não. Então, isso mostra que ninguém representa nada por acaso, ninguém está participando de um grupo de constelação coletiva, né? Também por acaso, né? Tudo é informação que te leva a se conhecer melhor, a perceber Uhum, como você está em relação aos outros elementos daquela constelação. É bem interessante. E não é necessariamente se você trouxer uma questão pessoal que você está sendo mais trabalhado do que alguém que está observando ou representando, né? Tudo sim, depende do momento, da abertura de cada um e do quanto a gente tem olhos para enxergar, né? o estado de presença, Porque se você for pensar mesmo, o campo é o quê? A gente na vida, né? E nesse campo que a gente está inserido, tendo consciência disso ou não, sabendo disso ou não, querendo isso ou não, a gente está inserido no campo. E nesse campo existem todas as informações, né? É o campo sim, das infinitas possibilidades de tudo. E, e aí a gente consegue captar essas informações. Então a presença é importante, né? Talvez uma forma de melhorar a nossa percepção, de captar essas informações, pode ser um caminho também a meditação, né? Mas o sim. treino da presença, né? Do estar aqui, né? No momento presente, no aqui e no agora. Então, é bem importante. Quando tu falou anteriormente, tu falou sobre o não julgamento, né? E isso é muito importante, não só o não julgamento sobre si, mas o não julgamento sobre o que vem. Porque às vezes a pessoa começa a receber um monte de insight e começa a já, não, isso aqui não tem nada a ver, por que que eu estou recebendo essa informação? E começa a se perder no meio da mente, né? Então, Do que parece também razoável, né? então tá aberto para que deixar que essas informações percorram seu corpo, né, sua mente, sem entender o porquê que vem, conectar aquilo com qualquer coisa, ou achar que é bom, que é ruim, que tá certo, que tá errado, simplesmente só vai deixando essas informações circularem, né? Uhum. Então, vamos só convidar então rapidinho as pessoas a fazerem uma respiração também para trabalhar essa questão da Sim, presença, né? Então, eu vou convidar vocês a expirarem com a boca levemente aberta e se soltarem todo o ar residual, né? O ar que está ali, antigo, né? Para que depois a gente possa inspirar pelo nariz, inspirando, trazendo um ar novo, né? Porque é isso que a constelação nos traz, é isso que a visão sistêmica nos traz, um novo olhar para aquilo que estava oculto, para aquilo que a gente não via, né? Para a nossa vida e para nós mesmos, né? Então, solta o ar e inspira profundo e solta o ar novamente. Se quiser fechar os olhos, mais uma vez, inspira, solta o ar e mais uma vez, inspira, retornando para o momento presente.
para aqui e para agora. Quando se sentir pronto, pode abrir os olhos. Como é para você, Patrícia? Eu tenho uma sensação de que essa representante, né, ela espera muito, parece, muito do pai. Eu sinto um olhar muito fixado. Ela tá muito fixada no pai. Eu sinto que esse pai, ele não olha para ela, né? Ele está preso em outra coisa e ele está totalmente indisponível como pai para essa filha, né? Então, Uhum, eu estou sentindo aqui de colocar um outro elemento aqui, ó. Ele olha para cá, uhum. como é agora, quando entrou esse. Ô, Cami, a sensação que eu tenho é que esse pai, ele tá virado pro outro lado, que eu tô aqui, a menina tá de costas, ele tá de costas pra mim. Se colocasse o boneco pra, isso, se colocasse ele aí. Assim? Mas talvez é por causa da indisponibilidade, né? Por isso que ela não enxerga o rosto dele. Olha, meu corpo tá super gelado. Eu sinto que esse pai, ele tá completamente congelado, paralisado e preso na morte, né? O que eu sinto é que é uma dinâmica onde o pai perdeu um filho, né? Uhum, E pode ter nascido outros filhos, né, depois, mas a alma dele está presa nessa morte, nessa perda, né, nessa criança que morreu, né, que não nasceu. Então uhum, eu tô sentindo assim o meu corpo totalmente gelado, petrificado e sem nenhum movimento, né? uhum. Me parece que é essa dinâmica. E para você, a filha? É, eu também sentia ele muito indisponível, tanto que eu não conseguia ver o rosto dele. E, e eu sentia ela esperando muito, esperando, esperando e cobrando, né? Cobrando mesmo com muitas exigências que são pertinentes à criança, né? Que é, a nossa criança, né? Que espera, né? Do pai muitas coisas, espera atenção, espera sentimento de proteção, espera presença, e ali o pai não, realmente não estava disponível. É. E E eu o também que, sinto campo de morte mesmo, é, também sinto. o que eu percebo assim é que essa dinâmica ela ilustra muito bem algo muito comum nas famílias, que muitas vezes não, nem, a gente nem tem consciência, né, que são os abortos, independente se for espontâneo ou se for provocado, né, o que eu percebo, assim, é que muitas vezes, quando a gente fala de aborto, quando a gente mostra uma dinâmica de aborto, o foco fica muito voltado para a mãe, né, porque a Sim. mãe perdeu a criança, né, ela sofreu todo o processo do aborto, né, foi no corpo dela,
né, que ela sentiu com mais hum, intensidade, né? Talvez. Mas isso não significa que o pai também não sinta, né? Porque o Sim. pai também estava conectado com aquela criança, né? Ele também deu, né, o espermatozoide, né? Que é para fazer a composição do embrião, né? E muitas vezes a gente fica muito focado só na dor da mãe, da conexão da mãe com aquele filho que morreu, e a gente exclui o pai disso, né? Como se ele não, como não foi no corpo dele, então ele sente menos, né? E Uhum. aqui é nítido de se ver o quanto que o pai amava essa criança, queria, na verdade, esse filho, né? E sentiu muito, né? Uhum. A morte e a perda dessa criança que não veio, né? Que não nasceu. Sim. E às Então, vezes essa criança, né, Cami, desculpa até te interromper, porque para mim isso fica bem, bem forte, assim, às vezes essa criança, ela nem é daquele relacionamento dos pais, né, às vezes é algum namoro, alguma coisa que parecia até ser tão boba, né, tão passageiro, e às vezes o pai nem ficou sabendo, né, mas tem a alma se conecta, né, a alma se engancha, e, e aí essa indisponibilidade, né, às vezes está relacionada a isso, né, É, porque era um filho, né? Independente é, das circunstâncias, né? Com quem era, ou se ele teve consciência ou não. Eu já tive casos assim, né? De homens que nem sabiam que, de um que a seu pai. namorada ou um relacionamento passageiro, a mulher engravidou, né? E ele não participou da decisão, né? De ter ou não essa criança, né? Mas a alma sente, né? E a conexão com esse filho permanece, né? E depois a vida segue. E era um caso, inclusive, de um homem, né? Que ele sempre tinha problema com o carro. Sempre. Ele comprava carro, o carro quebrava. Aí depois acontecia alguma coisa, batia o carro. É como se ele não tivesse autonomia nem, né, para poder seguir a vida, né, dirigindo a vida dele, né? Seguindo adiante, né? Então sempre dava problema com o carro. E aí ele veio olhar, né? E apareceu que há muitos anos atrás, quando ele tinha começado a vida sexual, acho que ele tinha 17 anos, alguma coisa assim, ele se relacionou com uma mulher bem mais velha, acho que ela devia ter uns 35, alguma coisa assim, e, e ele falou que de repente a mulher sumiu, né? E daí apareceu que talvez pode ter sido dessa relação, né? Uhum. E que ela engravidou e ela não decidiu não ter, né, a criança, e a alma dele ficou presa ali. Então depois ele já tinha se casado, se separado de novo, tinha muitos problemas com o carro, tinha muitos problemas financeiros também. E quando a gente foi colocar, né, essa questão que ele trouxe, a perda desse filho impedia ele de seguir adiante, né? Uhum. Então foi bem interessante. Dinâmicas atuam, né? Independente. É. Então, agora então tá. Então agora o que a gente pode, o que pode acontecer, né, para que haja uma liberação, né, dessa dinâmica, né, e todos possam se sentir mais aliviados, né, nesse sistema, né? A primeira coisa, o primeiro passo é o reconhecimento, né, desse fato de que essa criança existe e existiu. E depois a inclusão, né, dessa Hum. criança verdadeiramente no coração desse pai, né, para que ela possa de fato descansar, né, em paz. Sim. E para a filha, deixar as histórias do pai com o pai, né? Perceber realmente, reconhecer, sim, tem uma indisponibilidade, né? E tem histórias do meu pai que dizem respeito a ele. E deixar essas histórias, né? Deixar o destino do pai com ele, sem o julgamento, né? E seguir, né? Nessa É, conexão com o pai humano do jeito que ele é, é. E o pai também humano. do irmão, né, da relação e do amor. A Saber gente percebe esse também irmão muito intensamente o quanto que é forte o amor entre entre os irmãos,
né? Sim, E independente de ter conhecido ou não, de saber da história ou não, ainda assim existe essa conexão e esse vínculo, né? Então, sim. a inclusão dessa criança, né, desse bebê, é muito importante e libera, né? Libera muito a alma de todos para que É. eles possam, né? Talvez o pai pode até virar para cá, Cami. Agora o pai pode virar para frente da filha, né? Uhum. E esse filhinho aqui também faz parte, né? Uhum. E agora sim, nossa, agora mudou para mim, hein? E para você? Sim, para mim também eu estava até com uma pressão na cabeça. Saiu aquele gelo, aquele frio, parece que eu me senti assim um grande alívio, né? Para mim, é isso que eu sinto Uhum. desse pai. E agora finalmente ele olha a menina, ele É. olha a Uhum. criança, o vestido rosinha, Sim, né? sim. É. Então agora sim ele pode olhar, né? E dizer para todos, né? Papai chegou, né? Eu estou aqui. É, sim, dá para perceber mesmo que agora mudou a energia. Né? E aí sim, agora se abre, né, esse caminho para que a filha possa ir em direção ao pai. Né? Então, Uhum. agora sim, ela não precisa mais ter aquela angústia, né, da falta, né, É isso, assim, do pai. insegurança do abandono, de se sentir sozinha. Porque realmente isso acontece, né, gente? Quantas vezes a gente percebe, né, a indisponibilidade nos nossos pais? E aí, Sim, mais uma vez, a nossa criança interna, né, ela que associa muito a falta de cuidado, o desamparo com a morte, com o medo de morrer, né, sem ajuda, sem cuidados, né, que é o que aconteceu quando a gente era bebê, né, recém-nascido, a gente associa muito essas memórias com essa memória. E aí essa uhum, angústia, muitas vezes ela permanece durante a vida inteira. Às vezes a gente já é adulto, mas a gente está sempre voltando naquele medo da nossa criança, né? Então, quando é sim, possível esse caminho, né, do filho em direção ao pai, existe essa, como se fosse assim uma nutrição, um recarregar da energia do fluxo sim, amoroso, né, dessa relação tão importante, né, que para a filha, né, para os filhos representa o mundo, né, representa o dinheiro, né, representa uhum. o trabalho, a escola, as relações de hierarquia que a Segurança, gente tem, a segurança, né, tudo isso o pai representa isso, né, a uhum. força de ação, né, é, a disponibilidade e o poder mesmo, o nosso empoderamento pessoal, tudo isso representa, então volta esse vínculo de nutrição. E aí sim a menina nutrida, né? Aquela criança nutrida, ela aí sim pode se virar para a própria vida e seguir o seu próprio caminho, né? Sim, Então é como se fosse assim uma dinâmica de resgate, né? Daquilo que ficou uhum. faltando, né? E isso é muito possível com o trabalho das constelações, né? Né, Sim. Paty? Exatamente, Cami, não só de resgate, mas como essa questão que a gente falou no início, que é mudar a perspectiva, né? Tu olhar e até então, até essa dinâmica se revelar, tu olha isso como meu pai isso, meu pai aquilo, meu pai faltou, meu pai não me deu isso, não me deu aquilo. Quando essa dinâmica se revela, tu fala, nossa, meu pai era humano, também tinha as questões dele, realmente eu passei por períodos difíceis, não foi fácil, mas agora eu compreendo isso com um outro olhar, eu tô em um outro lugar e eu sigo minha vida daqui para frente com o que me Exato. faltou, né? É isso Exatamente. que a constelação traz, essa nova perspectiva. Porque o passado a gente não consegue mudar, a gente consegue mudar daqui para frente e tomar consciência e reconhecer, né, todos os sentimentos, né, todas as emoções, deixar isso tudo vir à tona, é um passo muito importante no sentido de liberação e cura, né, das nossas Uhum, dores, das nossas feridas, né? E saber também que a partir de agora, né, no lugar do adulto, né, esse adulto pode oferecer toda essa nutrição, tudo aquilo que faltou, né, para nossa criança, é, mesmo que tenha sido impossível para os nossos pais oferecerem isso para a gente, né, terem oferecido isso para nós, né? uhum, Então, é bem importante isso também. Então, eu sinto agora que o campo ele está muito mais aberto, muito mais liberado, uhum. né? E essa pessoa, né? Essa representante agora, finalmente, ela pode seguir adiante, né?
é, com o sistema em ordem. Uhum. Com certeza, cara. Eu sinto Uhum, isso também. Tá, parece que tá limpo agora, tá claro, então. uhum. Mudou. Bom, então, gente, esse foi um exemplo, né, de uma das dinâmicas na relação entre pais e filhas. Tem outras, amanhã a gente vai falar sobre algumas também, outras, né, super importantes. E quem gostou, curte, compartilha, né, e comenta, né, como foi para você olhar para o seu pai, né, ou o pai olhar para os filhos, né. É, E eu acho exatamente. lindo, assim, que a gente fica muito focado só na relação da mãe com o filho, mas o pai, gente, é muito importante para nós, né? E às vezes ele fica meio excluído, meio deixado assim em Uhum. segundo plano, mas ele é tão importante quanto a mãe na nossa vida, viu, gente? É, exatamente, Cami. Uhum, Então tá, amanhã a gente retorna com mais dinâmicas e mais aspectos dessa relação entre os pais e seus filhos e filhas. exatamente. Tá bom, Paty, muito obrigada. Obrigada, Então, eu, foi Cami. Até ótimo, né, Paty? mais. Foi muito legal, para o Foi nosso próprio mesmo. aprendizado Obrigada. também, né? A gente aprende muito Exato. trabalhando com isso, Sempre. É sempre o primeiro pra gente. né? Verdade. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, até, tchau, tchau.